Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A maior tragédia ambiental da história do Brasil completou no último domingo 2 anos de impunidade. Hoje nós vamos ver a segunda reportagem da nossa emissora parceira, a Rede Minas, sobre o desastre de Mariana. A vídeo-repórter Nayara Guimarães percorreu o caminho da lama para mostrar o que está sendo feito para melhorar a vida da população impactada. 2 anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, grande parte da população atingida ainda espera por respostas e indenizações. A gente pergunta a eles, eu estou enrolando aí. Durante uma semana, refiz parte do caminho percorrido pela lama. Antes de contar sobre essa viagem, vamos voltar no dia 5 de novembro de 2015. O mar de lama que vazou da barragem matou 19 pessoas, deixou 360 famílias sem casa, interrompeu o funcionamento da usina hidrelétrica de Candonga e ainda deixou 9 cidades sem água. Os 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que vazaram da barragem percorreram o trajeto do Rio Doce, destruindo toda a vida que encontravam pela frente e desaguaram no mar quase 20 dias depois. A maior tragédia ambiental da história do Brasil deixa um alerta sobre a forma como as empresas mineradoras atuam e sobre as práticas ambientais adotadas por cada uma delas. Como aprendizado desse rompimento, eu acredito muito num legado, inclusive em normas técnicas, em parâmetros diferentes. Essa é a barragem de Fundão. A gente tem alguns caminhões que ainda estão trabalhando dentro dela, mas as obras já foram concluídas. A gente consegue ter uma noção da dimensão que a barragem tinha. E aqui a gente tem o ponto onde houve o rompimento em novembro de 2015. Além de todo o rejeito que saiu de Fundão, 13 milhões de metros cúbicos ainda permanecem ao longo do complexo de Germano. Entre as medidas está a construção do dique S4. Ele represa a água em um ponto mais baixo e próximo ao rio Gualacho. Este lago artificial deixou a parte baixa de Bento Rodrigues, que já estava coberta pela lama, também debaixo d'água. Em março de 2016, foi assinado um termo de ajustamento de conduta e criada a Fundação Renova, financiada pela Samarco, e que cuida das obras de reparação e indenização dos moradores. Uma situação como essa, o comum era que o recurso vá para o Estado e o Estado aloque esses recursos. Essa opção não foi a escolhida porque se buscou uma organização que pudesse ficar 100% focada na implementação. Uma das ações do termo prevê o reassentamento das famílias que perderam as casas após o rompimento da barragem. E o diretor da ONG promete. A Fundação tem o compromisso e vai cumprir o compromisso de 2019 ter as 3 cidades funcionando, entregues, né? O Joubert mora em Gesteira, distrito de Barra Longa, uma das cidades atingidas pela lama. Além de ficar sem casa, ele também perdeu o comércio que garantiu o sustento da família. Hoje, vive com um pouco mais de um salário mínimo, pago pela Samarco. Eu já perdi a expectativa de voltar para cá, não quero nem voltar mais. Não tem um projeto assim pronto, definido, com alguém que chega que faz. A gente vai fazer o reassentamento para vocês, essa aqui. Não foi definido nada disso até hoje, está naquele embrolho, sabe? Enrolança. Imagens e objetos são levados para a reserva técnica. O setor é responsável pela restauração das peças, um trabalho minucioso e desafiador. Esse trabalho chama-se Desafio, não só nos aspectos técnicos, como também nos aspectos conceituais. É uma situação atípica, absolutamente atípica. E nada tinha sido trabalhado com essas comunidades, então nós não tínhamos referência bibliográfica, nós não tínhamos uma historiografia. Só depois de receber tudo o que perderam, os atingidos pela tragédia vão poder apagar da memória a frase escrita nas ruínas.
Olá, estou de volta ao Visual para falar de esportes paralímpicos e agora em novo dia, anota aí, às sextas-feiras. Eu começo falando do Mundial de Esgrima em Cadeira de Rodas, que acontece em Roma, na Itália. Neste momento, acontece a disputa por equipes. O Brasil compete com os principais esgrimistas do mundo na disputa do florete. E no domingo, é a vez da disputa na espada, que os nossos atletas tenham sorte. Começa hoje no Rio o Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo Paralímpico. A competição acontece lá no Centro Militar de Tiro Esportivo. São 49 atletas de 7 estados participando da mais importante disputa do calendário deste ano da modalidade. O Campeonato Brasileiro de Tiro Paralímpico vai até domingo. E olha que legal! A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e a Infraero assinaram a renovação do contrato de patrocínio ao judô paralímpico por mais um ano. Muito bacana, é um incentivo aos esportes paralímpicos. Santiago, a capital do Chile, vai sediar a 7ª edição dos Jogos Parapan-Americanos em 2023. É a primeira vez que o país sul-americano vai receber o evento. E por essa semana é só, mas não esqueçam, eu volto na semana que vem, na sexta-feira, anota aí, para falar de esportes paralímpicos aqui no Visual. Até lá! A seleção brasileira faz amistoso nesta sexta contra o Japão, na França. E na próxima terça-feira enfrenta a Inglaterra em Londres. Serão 2 jogos amistosos para aproveitar mais uma data FIFA reservada para a definição das últimas 9 vagas para a Copa da Rússia. A repescagem europeia começou ontem com 2 jogos, Irlanda do Norte e Suíça, Croácia e Grécia. Hoje temos Suécia e Itália e amanhã Dinamarca e Irlanda. Os jogos da volta serão disputados de domingo a terça-feira. Outras 2 vagas saem da repescagem mundial. Hoje, Honduras recebe a Austrália e amanhã a Nova Zelândia enfrenta o Peru nos jogos de ida. E as outras 3 vagas serão preenchidas de hoje a terça-feira no encerramento das eliminatórias africanas. No dia 16, vamos conhecer as 32 seleções que vão brigar pelo título na Rússia. O sorteio dos grupos da Copa será dia 1º de dezembro em Moscou. Nos Estados Unidos, um atirador deixou 26 mortos em uma igreja e reacendeu o debate sobre o controle de armas no país. O atirador Devin Kelley parou de atirar quando foi impedido por um civil também armado. A polícia descartou o terrorismo e o crime racial e disse que ele teria ameaçado a sogra que frequentava a igreja. O presidente Donald Trump considerou o ataque um problema de saúde mental e chegou a dizer que, como um civil ajudou a parar o atirador, se houvesse o controle de armas, o número de mortos poderia ser maior. O FBI agora investiga como Kelley, ex-fuzileiro expulso da Força Aérea Americana e condenado por violência doméstica, conseguiu comprar pelo menos 4 armas. O presidente americano Donald Trump visita a Ásia pela primeira vez em seu mandato. A Coreia do Sul foi assunto dominante na viagem. Ele criticou o programa de mísseis do país, mas, numa mudança de postura, disse que, se os norte-coreanos sentassem à mesa de negociações, isso seria uma coisa boa para toda a humanidade. Já na China, foi recebido com raras homenagens pelo anfitrião. Na Bélgica, o ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, e 4 ex-conselheiros se apresentaram à justiça, mas vão poder responder em liberdade. Apesar de não terem a prisão imediata decretada, eles não poderão sair do país e devem comparecer ao tribunal sempre que forem convocados. O tribunal agora vai decidir se entrega ou não os acusados à justiça espanhola. Pela primeira vez nos Estados Unidos, uma transgênero foi eleita para um cargo legislativo. A democrata Danica Rowan foi escolhida representante da Assembleia Legislativa do Estado da Virgínia, cargo equivalente ao de deputado estadual no Brasil. Ela venceu o republicano Bob Marshall, um político conservador experiente que luta contra o movimento pela igualdade de gênero. Para o almoço, que tal uma serralha refogadinha? E um ora pro nobis com carne? Pois é, essas comidas exóticas receberam um nome interessante: punk. As plantas alimentícias não convencionais caíram no gosto do brasileiro, mas é preciso conhecer as iguarias para o cozido não desandar.
Elas estão por todo lado, dando vida às gôndolas dos mercados. Mas as plantas comestíveis vão muito além dos tradicionais alface, couve e espinafre. Que tal comer uma salada de beldroega? Estranho? Bom, e se eu te disser que ela é super rica em ômega 3, substância anti-inflamatória que auxilia a pressão arterial e fortalece a imunidade? Estima-se que existam mais de 30 mil espécies de vegetais comestíveis no mundo. Uns menos convencionais que os outros, mas nem por isso menos nutritivos e gostosos. O melhor é que a maior parte deles sequer exige cuidado no cultivo. Resistentes, esses vegetais não precisam de adição de insumos e podem ser bem cultivados em áreas improdutivas. Grande parte das plantas alimentícias não convencionais, as punk, elas crescem em lugares onde outras hortaliças não cresceriam. Para aproveitar frutos e sementes, basta criatividade. Podemos fazer com a jaca verde um prato com ela refogada e ela tem a textura de frango desfiado, então basta você colocar qualquer tempero em cima dela que ela absorve esse tempero devido à sua neutralidade de sabor. Com ela madura nós podemos fazer bolos, por exemplo, mousse, sorvete, suco. E com as sementes podemos fazer patês, podemos fazer farofas, bolos também. Na loja da Clara tem uma grande variedade de plantas alimentícias não convencionais. A gente sempre tem Ora pronobis, nirá, serralha a gente sempre tem também, umbigo de banana. Tem a azedinha, não sei se vocês conhecem, é uma delícia. Tem a alfavaca cravo, a gente tem as plantinhas, as mudinhas de plantas medicinais, que também são comestíveis. O Visual fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.